felizes recebendo o nosso presbitério, todas as igrejas reunidas para esse culto nesta manhã. E a alegria é imensa a gente poder rever vários irmãos, né? Principalmente a congregação de Atibaia, que veio, acho que é a igreja mais distante. Isso nos alegra muito. Então nós vamos ter agora uma palavra de oração para esse momento do café da manhã, com todas as igrejas aqui representadas. Isso é muito bom, muito gostoso, né? Estamos aqui com todas as igrejas representadas. Isso é muito bom. Vamos pedir para o nosso presidente do presbitério fazer essa oração nesta hora. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta bênção de podermos nos encontrar com os nossos queridos, amados irmãos, com o sentimento de que estamos unidos na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa-nos com o teu povo, a tua igreja, e aceita a nossa gratidão por este encontro que o Senhor permitiu e providenciou que nós pudéssemos realizar. Aceite também, Senhor, a nossa gratidão por esse alimento que está sobre a mesa. Permita que jamais venha faltar a mesa do teu povo, daqueles que te servem. Aceite, pois, Senhor Deus, a nossa gratidão. Nos abençoe e nos acompanhe segundo a tua santa e divina e boa vontade. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, amados. Olha aqui. Pena que me pegando.
graça e a paz do nosso Senhor estejam conosco nesta manhã em que vamos celebrar este culto especial, nos recordando dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Em nome da terceira IPI de Guarulhos, nós damos as boas-vindas ao nosso presbitério. Para nós, da terceira IPI de Guarulhos, é um grande privilégio receber vocês aqui e por esse motivo tão especial. Essa casa também é a casa de vocês. Nós nos sentimos alegres e todos são bem-vindos em nome do Senhor. Nesse momento, passamos a palavra para o nosso presidente, presbítero Elvio. Obrigado, reverendo. Nós agradecemos aos irmãos que nos atenderam e puderam estar conosco neste culto que, apesar de que do seu caráter tanto quanto Cristo, mas é um culto festivo. Vai aqui o nosso abraço, muito obrigado a todos vocês, pastores, presbíteros, irmãos, que se esforçaram para estar conosco nesta oportunidade. Meu pedido, meu sentimento é que Deus vá aceitar o que nós estamos fazendo, porque estamos fazendo de coração. Vamos acompanhar a chamada adoração conforme a nossa ordem de culto. Deus mostrou o quanto nos ama quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Nós vamos fazer a oração a seguir, todos juntos. Senhor Jesus, não nos deixes esquecer os sofrimentos e aflições do Espírito que suportaste por nossa salvação. Dá-nos a visão real de tudo que sofreste por nossa causa, na tua traição e angústia solitária, no julgamento injusto, no escárnio e flagelamento, e na tortura horrenda até a morte na cruz. Assim como tu te entregaste completamente por nós, faze com que nos entreguemos sem reserva a ti, ó Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino 366 do Cantar Todos os Povos. Cantemos em pé.
em pé, vamos nos preparar para as leituras bíblicas. Voltando os nossos pensamentos, os nossos corações ao Senhor, nessa oração por iluminação. Senhor, abre o nosso coração e mente pelo poder do Teu Espírito Santo, para que, ao ouvir a palavra e pregação da cruz, possamos receber e viver o que Tu nos falas hoje. Amém. Amém. Vamos às leituras bíblicas. Podemos nos assentar e vamos acompanhar a leitura alternadamente do Salmo de número 22. As mulheres farão a leitura dos versículos ímpares e os homens dos versículos pares. As leituras serão intercaladas com o cântico das estrofes do hino 368. Leitura do Salmo. As mulheres: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu caminho? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti amaram e se ligaram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas Deus sou verme e não homem, próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois ele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me peguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei como água e todos os meus ossos se desjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica peitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do
os que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o Rei, é Ele quem governa as nações. Todos os sonolentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria família. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Palavra do Senhor. Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, 13 a 53, 12. Acompanhemos. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, o seu aspecto era muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador,
e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Palavra do Senhor. Leitura do Novo Testamento. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Palavras do Senhor.
Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e corretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e corretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos, deixando-o, fugiram. Palavras de salvação. Agradecemos ao Ministério Bandeirante pela oportunidade de partilharmos a palavra de Deus nesta manhã, neste culto em que
presbitério se reúne para trazer à memória o sacrifício de Jesus Cristo, sabendo que o sacrifício dele não foi em vão, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele vive e está conosco nesta manhã. O texto para a nossa meditação será o texto que já foi lido no Antigo Testamento do profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 13 ao 53, versículo 12. E o texto que nós lemos há pouco é um texto, ou faz parte dos cânticos a respeito do servo de Deus. Os cânticos que estão registrados no livro do profeta Isaías, nos capítulos 42, de 1 a 4, 49, de 1 a 6, 50, de 4 a 9, e o texto lido, capítulo 52, versículo 13 ao 53, versículo 12. Este é o último canto, este que lemos há pouco. E ele tem como tema central o sofrimento do servo de Deus. E descrito neste trecho como aquele que morre injustamente em favor de todas as nações. Para descrever o servo de Deus, o autor afirma que o destino final daquele que passará por um intenso sofrimento é o destino que nós também lemos no início deste texto. Ele será exaltado. Exaltado porque irá cumprir a vontade de Deus. O cântico do servo do Senhor, ele soa também como uma esperança em um tempo de exílio. E ele tem por objetivo animar as pessoas desconsoladas. E o que podemos aprender nesta manhã em que lembramos o que Jesus fez por nós? Conforme o texto nos diz, o servo derramou a sua alma na morte em obediência a Deus. No início da igreja cristã, a essa narrativa profética do século VI a.C., houve uma identificação da história do sofrimento de Jesus com este servo sofredor que está, o qual encontramos neste texto lido. E ao lermos a respeito da condição do servo de Deus, a partir dos ensinamentos ou da nossa ótica cristã, o sofrimento que desfigura, que causa a morte do servo de Deus é a única alternativa para que os povos alcancem vida. Assim como a igreja do primeiro século, ela atribuiu o cumprimento desta promessa na morte, ou cumprimento dessa profecia na morte e ressurreição de Jesus, nós também reconhecemos que a ausência de formosura e de beleza é a expressão da alma que se derrama diante de Deus em favor de homens e de mulheres iníquos. O caminho da cruz, narrado pelos evangelistas, teve as marcas das nossas transgressões. A negação, a traição, a maledicência, a falta de arrependimento, de fé, estiveram presentes nas atitudes dos seguidores de Jesus. Jesus foi levado à cruz e aqueles que o conheciam de perto o negaram. Aqueles que caminharam com ele o traíram. E aqueles que estavam aprendendo dia após dia a respeito do grande amor de Deus, não conseguiram acompanhá-lo até a cruz. Jesus foi desprezado pelos seus discípulos, abandonado pelos seus seguidores, e ele derramou a sua alma na morte, porque ele foi obediente e obedeceu o plano de reconciliação que Deus já havia feito, reconciliação com os seres humanos. Servo justo
sem pecado, não foi contrário ao sofrimento vicário. Com o castigo por ele sofrido, foi possível se reestruturar, se restaurar a esperança, trazer para a presença de Deus homens, mulheres desgarrados, distantes de Deus, e foi possível instaurar a paz. A obediência a Deus levou o servo à ignomínia, levou o servo ao matadouro, mas o Senhor o exaltou, ressuscitando dentre os mortos. Derramar a alma na morte em obediência a Deus, nos diz o texto que lemos nesta manhã. Hoje, portanto, é tempo de reflexão. A ação do servo sofredor não pode ser uma ação apenas sistematizada ou tornar-se apenas um conceito ou uma doutrina. Ela representa um caminho inverso daquele caminho que os seres humanos querem fazer. Ela representa um caminho diferente, porque nós, como homens e mulheres pecadoras, nos distanciamos de Deus, e a ação do servo sofredor nos aproxima de Deus. Enquanto homens e mulheres derramam a alma neste tempo para conquistar prestígio, para conquistar ou ter sucesso, para ter mais e mais poder, para se sobressair aos seus semelhantes, independentemente do que precisam fazer, o servo de Deus derrama a sua alma na morte em lugar de outras pessoas, em meu lugar, no seu lugar. E este servo que derrama a alma na morte é o justo de Deus, que se ofertou para justificar a muitos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos cristãos em Roma, explica que a graça de Cristo ela é infinitamente maior que o pecado praticado por todos nós. E por isso o justo, aquele em quem não há pecado, aquele que não precisava sofrer, morrer, ele foi obediente e foi à morte, e a morte de cruz. Justificação é um ato de Deus, mediante o qual ele, em sua graça, declara-nos justos, isentando-nos de qualquer condenação. Não é um ato nosso, não é algo que fazemos para conseguirmos ser justificados. É um ato da graça de Deus. E Deus nos declara, portanto, justificados, porque o seu servo morreu na cruz, derramou o seu sangue em cumprimento à vontade do Pai. A palavra profética, portanto, a respeito do servo obediente, apresenta o justo que levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esta é a oferta essencial para a vida que o mundo precisa conhecer. Nós estamos conhecendo várias formas de se falar em oferta. Aliás, vivemos num tempo em que ofertar significa barganhar com Deus. Vivemos em um tempo em que a ideia de ofertar está ligada àquilo que eu espero receber a partir da minha oferta. No entanto, o servo de Deus, ele se oferta, ele oferece a sua própria vida como expressão da graça de Deus. O servo obediente se doa de graça e demonstra em sua morte que a graça divina é melhor do que a vida, assim como o salmista também declarou. Pois ele transforma a vida de toda pessoa que é alcançada por esta graça infinita. Pelo sacrifício
do servo, Deus, portanto, nos declara justificados e podemos nos apresentar arrependidos e arrependidas diante daquele que nos concede o perdão. E o texto ainda nos diz que este que derramou a alma na morte em obediência a Deus, que este servo justo que se ofertou para nos justificar, que este não tinha mais formosura. Mas esta formosura que não foi vista na cruz, ela foi restabelecida, ela foi resgatada pela graça do nosso Deus. Por cumprir a vontade do Senhor, o servo ele será exaltado, será elevado e muito sublime. O povo de Israel, que sofria em terra estrangeira, que aguardava o retorno para Jerusalém, voltou a ter esperança com a palavra profética de que o servo de Deus sofreria para salvar as nações. Para a igreja que viu em Jesus Cristo a figura do servo de Deus, a morte vicária não foi um fato isolado. Na cruz ele carregou as iniquidades da humanidade, mas ele venceu a morte e a sua formosura foi restabelecida pela graça resplandecente de Deus. De que formosura estamos falando? Da formosura que nasce da presença de Cristo em nós, deste Cristo e desta mensagem que nos seduz, a irresistível graça de Deus mencionada pelo profeta Jeremias. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Este servo sofredor é o servo que nos chama, é o servo que nos dá a oportunidade de nos reaproximarmos de Deus. A morte de Jesus nos faz refletir que a formosura ofuscada na cruz resplandece na ressurreição. O sofrimento do servo de Deus não foi um ato isolado. Ele se completa na exaltação e na elevação daquele que se fez moer em favor dos pecadores. Passar pela cruz, se despojando de toda beleza, é fundamental para que o poder da morte seja vencido e o servo de Deus resgate as nações. Portanto, nossa reflexão hoje nos leva ao reconhecimento do sacrifício de Cristo por nós e nos adverte: será que não estamos transformando o evento da morte em um conceito muito bem elaborado, mas distante daquilo que precisamos compreender e viver em nossas vidas? O servo que se deixou abater é o que nos chama para seguirmos os seus passos, para refletirmos a beleza, a sua beleza, neste mundo, neste tempo em que a formosura foi substituída pela falta de respeito, pela inveja, pela ganância, pelo preconceito e por tantas outras situações e atitudes de pessoas que estão distantes de Deus, de pessoas que ainda não compreenderam que o servo se doou para que tivéssemos uma vida completamente diferente e que pudéssemos refletir a beleza de Cristo que há em nós. Portanto, irmãos e irmãs, nesta manhã, quando olhamos o nosso olhar cristão para a narrativa do servo sofredor, conforme registrado pelo profeta, nos mostra que a ação de Deus não se restringe a um povo,
a uma cultura, a uma instituição, mas é uma ação para todas as nações. Nos apresenta o Deus que providencia a reconciliação com Ele e Jesus como servo obediente que levou sobre si as nossas iniquidades. Nós estamos, ao lembrar da morte, do sacrifício de Jesus, entristecidos. Mas não saímos nesta manhã daqui com a tristeza em nosso coração, porque o Cristo que estamos falando, ou o servo sofredor que estamos relembrando nesta manhã, é o servo que, por ser obediente, foi exaltado e foi ressuscitado da morte. Portanto, nesta manhã, vamos pensar qual o lugar do Cristo que sofreu, qual o lugar que Ele ocupa em nossas vidas. E ao pensarmos, que lugar é este? Que saiamos daqui certos e certas de que a sepultura não o deteve. Ele morreu. A sua formosura já não existia, mas Ele ressuscitou e vamos caminhar para a Páscoa nesta certeza. Talvez a certeza que os discípulos não tiveram por não compreender aquele momento, mas nós sabemos que aquele que sofreu por nós, venceu a morte, apareceu num jardim e mostrou que Deus, em sua infinita graça, traz vida a todas as pessoas que creem que o servo precisou sofrer para que nós todos fôssemos resgatados do pecado e da morte. Que Deus esteja conosco e possamos celebrar agora, na próxima Páscoa, o ato de Deus que teve início no sofrimento, morte de cruz do nosso Senhor Jesus. Amém.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para que todos os que nele creem não continuem sob o poder do pecado e da morte, mas tenham vida eterna. Nós vamos passar agora para um momento de intercessão e eu vou pedir a ajuda do nosso colega, o reverendo Herbert, para vir até aqui à frente e nos ajudar a conduzir esse momento, lendo os textos que estão aí no boletim e que servem para nos inspirar em momentos de intercessão. Então, depois da leitura, nós vamos permanecer em silêncio, intercedendo conforme a orientação que acabamos de ouvir. Vamos participar. Oremos pela Igreja de Jesus Cristo espalhada por toda a face da terra, pela qual sua unidade em testemunho e serviço, bem como por todos os seus membros, leigos e leigas, ministros e ministras. Oremos para que Deus a confirme na fé, faça crescer no amor e a conserve em paz. Oremos. Oremos pelas nações e povos do mundo e pelas autoridades. Presidente da República do Brasil, Congresso Nacional e o Poder Judiciário, e pelas Nações Unidas e as nações e países que sofrem por conta da guerra e de maus governos. Oremos por todos os que servem o bem comum, para que, com a ajuda de Deus, possam buscar a justiça e a verdade e viverem em paz e amor. Oremos. Oremos por todos os que sofrem, seja no corpo, seja na mente, por todos que passam fome ou sem teto, pelas vítimas de catástrofes naturais, pelos oprimidos por razões sociais, econômicas ou políticas, pelos perseguidos em virtude de sua religião, pelos enfermos e enlutados, pelos prisioneiros de guerra, pelos encarcerados. Oremos para que Deus os conforte e alivie, concedendo-lhes o conhecimento de seu amor em Cristo Jesus. Oremos também para que Deus desperte em nós a vontade e a paciência de ministrar conforme as necessidades dos que sofrem. Oremos por todos os que não receberam o Evangelho de Cristo, todos os que nunca ouviram a palavra da salvação, por todos os que perderam a fé, por todos os que se tornaram indiferentes ao amor de Cristo, devido às preocupações deste mundo ou à ilusão das riquezas e dos prazeres. E não nos esqueçamos de orar também pelos inimigos da cruz de Cristo e os que perseguem seus discípulos e discípulas, para que Deus abra seus corações à verdade e os leve à fé e obediência. Oremos. Dediquemo-nos a Deus, pedindo-lhe a graça de uma vida santa, para que, juntamente com os que já partiram desta vida, na paz de Cristo, possamos nós também entrar na alegria de nosso Senhor, recebendo a coroa da vida no dia da ressurreição final. Oremos. Nas tuas mãos, Pai Todo-Poderoso, entregamos todos aqueles e aquelas pelos quais nós temos orado. Convido os irmãos e as irmãs a se colocarem em pé. Oremos a oração perfeita de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
as solenes reprovações da cruz. Depois das leituras, a congregação responderá conforme a ordem de culto e em seguida vamos cantar em cada parte também uma estrofe do hino 363. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se a dor como esta minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Senhor, tem piedade de nós. Igreja minha, no que vos tenho ofendido? Respondei-me. Eu vos tirei do poder do pecado e da morte e vos dei libertação pelo batismo da água e do Espírito. Vós, porém, preparastes a cruz para o vosso Salvador. Senhor, tem piedade de nós. Para vos guiar, e vós fechastes os corações ao Consolador. Eu orei para que todos sejam um no Pai e em mim, mas vós continuais a discutir e a promover divisões. Eu vos enviei ao mundo para produzir fruto, mas vós lançastes sortes sobre a minha túnica e preparastes a cruz para o vosso Salvador. Senhor, tem piedade de nós. Entre os vossos irmãos e irmãs. Eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes água a beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes, nu e não me destes o que vestir, doente e na prisão e não me visitastes. Todavia, vós preparastes a cruz para o vosso Salvador.
Senhor, tem piedade de nós. Deus Santo, Santo de todo o poder, Santo e imortal, tem misericórdia de nós.